Olá! Você não sabe qual conteúdo publicar na internet que gera desejo da sua audiência para comprar o seu produto digital? Nessa aula eu vou te ensinar a fazer conteúdos, criar conteúdos que geram realmente desejo do seu lead, do seu cliente ideal a comprar o seu produto do mundo digital. Olá, Alexandre Cury por aqui para mais uma aula que acontece todas as terças-feiras às 8 horas da noite no meu canal do YouTube para te ajudar a você trabalhar de casa, né, ter oportunidade de valorizar o tempo com a sua família através da internet. Bem, bora direto para a aula de hoje? Os conteúdos criados pelos produtores digitais, na verdade, de forma gratuita, também têm uma finalidade de fazer com que você que gere desejo a esta audiência, né, a audiência desse produtor digital, a comprar um produto digital dele no final. Até aí não tem nenhuma surpresa. Aqui você vai entender o segredo disso tudo e eu vou apresentar os segredinhos que eles usam para definir quais são os conteúdos de valor que vão levar, né, o lead, ou seja, o cliente ideal, a audiência, a comprar esse produto digital dele. Nessa aula eu irei focar em apenas os 8 primeiros conteúdos de valor, né, que você precisa produzir que antecedem a sua oferta do seu produto digital. Você vai entender como é que funciona tudo isso por trás dos bastidores, ok? Só de criar esse exercício, só de você fazer esse exercício de definir os 8 títulos do seu produto digital, podem ser 7, 9, tá? Você já vai imaginar ainda se você escolheu o nicho certo. Quando você começa a colocar os tópicos das suas próximas aulas, dos seus próximos conteúdos de valor, você vai ter uma noção se é esse nicho que você quer, se são essas pessoas que você quer estar engajada, né, comunicando, interagindo com ela. Então isso é bom também para validar o seu nicho, né, uma vez que você define quais serão os próximos conteúdos de valor, sem antes mesmo sair gravando uma aula atrás da outra, tá bom? Vamos lá então entender essa estratégia que está por trás dos conteúdos de um lançamento de um produto digital? Para exemplificar, nós vamos imaginar que o seu nicho é de fotografia, tá? E que seu produto digital é ensinar as pessoas a ter mais produtividade em um programa de edição. Então o que a gente precisa fazer? Criar conteúdos que irão despertar o desejo, né, do seu público-alvo na compra do seu produto digital, certo? É isso que nós temos que fazer. E vamos agora então criar os 8 próximos títulos do seu conteúdo de valor que você vai disponibilizar, seja em live, seja em blog, seja através de um vídeo no YouTube, seja até mesmo num carrossel no feed do Instagram, tá? Então, só para você pegar isso como exemplo, tá? Para isso, vamos dividir a estrutura de comunicação em 4 fases, tá? E os títulos devem se encaixar nessas fases da seguinte forma. A fase número 1 é o que nós chamamos, né? Agora nós vamos falar um pouco da jornada de compra, só para você entender. A fase número 1 é o que chamamos de aprendizado e descoberta. Você vai entender com os exemplos que eu vou citar, ok? Fase número 2, reconhecimento do problema. Fase número 3, consideração da solução. E a fase número 4, a última fase que antecede a oferta irresistível do seu produto digital, chama-se decisão de compra. Vamos então dar o exemplo desses 8 próximos títulos da jornada de compra, seguindo o exemplo do nicho da fotografia e do produto digital, que irá ajudar o lead, né, a se tornar mais produtivo, esse é o objetivo principal, em uma ferramenta de edição de fotografia, por exemplo. Então, esse produtor digital ele quer ensinar a pessoa a ser mais produtiva através de uma ferramenta de edição da fotografia. Tenha isso em mente para você ver que os títulos irão fazer todo sentido, né, para o lead, ou seja, para aquela pessoa, o cliente ideal que está passando pela jornada de compra, recebendo esses 8 conteúdos, tá bom? Vamos lá então? Vamos falar então sobre a primeira parte, a jornada da jornada de compra, a primeira parte da jornada de compra, que é aprendizado e descoberta. Nessa fase, a gente precisa educar o lead, ou seja, lead, tá, gente? Vou abrir parênteses, não vou falar mais disso. O lead é aquele cara que a gente entende como o seu cliente ideal, que vai ter intenção de comprar o seu produto digital, tá bom? Pronto. Então, sempre que você ouvir lead, é isso.
Então a gente vai educar o lead a ele perceber que existe algo disponível no mercado que ele talvez nem soubesse, tá? Ou seja, a fase de aprendizado e descoberta. Então vamos para o primeiro título dessa jornada como exemplo do mundo da fotografia. Vou colocar aqui o título aqui, ó. 3 dicas infalíveis para clicar corretamente, evitando muito trabalho na pós-produção. O que é pós-produção? É edição, né? Então, existe uma forma de eu evitar o meu trabalho na pós-produção, aprendizado e descoberta. Percebeu? Agora, a gente parte... Aí ele assiste essa aula e fala, é verdade. Eu tenho como evitar muito trabalho na pós-produção, né? E essa aula vai ensinar esse cenário para ele. Então, é um aprendizado de descoberta. Aí partimos, então, para a parte número 2, a fase número 2, que seria o reconhecimento do problema. Tá? Ele aprendeu, descobriu, e aí vamos nessa segunda fase. E o objetivo dessa fase é gerar conteúdo que o lead precisa perceber que ele tem um problema. Ele tem um problema e talvez ele não soubesse disso, por isso que ele vai reconhecer o problema. Então vamos ao exemplo desse título. 5 problemas gerados por falhas na edição de imagem que podem comprometer o seu negócio. Peraí. É assim que o lead vai pensar, né? 5 problemas, deixa eu ver se eu estou falhando em alguma delas, né? Então ele passa a reconhecer, a aula entende, né? Tem a pretensão de passar para ele, para que ele perceba que ele tem algum desses problemas. Ok? Então até então ele não sabia, então ele passa a reconhecer que ele tem um problema. Partindo então nesse exemplo, nós partimos para a fase número 3, que seria a consideração da solução. Após o lead perceber desses 5, né, que a gente colocou ali, 5 ali, possíveis problemas que ele pode ter, problemas gerados, ele percebe, né, uma vez que ele percebe, ele busca então considerar a solução para resolver um daqueles problemas, por exemplo. Tá? E ele passa então a dar mais atenção a você nos títulos seguintes, que devem ensinar o lead. Aqui é a hora que você vai entregar muito conteúdo de valor, sem esconder o jogo, né? E você deve ensinar o lead a resolver tal problema que ele identificou ter na fase anterior. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, eu vou dar 5 exemplos de títulos, porque ele, apesar dos 5 problemas ali, não obrigatoriamente você vai dar os 5, mas pelo menos com o intuito de pescar aqui algum dos problemas que ele possa ter tido. Então aqui você vai ensinar, né, o produtor digital da fotografia, expert em edição de imagem, ele vai ensinar, e aqui eu vou dar o nome de 5 títulos dessa fase número 3 da consideração da solução, tá bom? 1. Guia fácil e poderoso para a organização do seu fluxo de trabalho na pós-produção. Repara, se o lead percebe que ele tem um problema de organização, esse é o conteúdo que ele precisa assistir, aprender e colocar em prática. Ou, né, você pode colocar esses 5 aqui tranquilamente. Os segredos da pele perfeita na edição de imagem. Ou seja, na fotografia, quem edita sabe da importância disso, né? E eu falo da fotografia como exemplo, minha esposa é fotógrafa aqui, tá? E eu também fui coprodutor digital de um expert de fotografia, então me ajuda bastante aí a gerar esse conteúdo de aula para você. Outro título: 4 formas para gerar mais nitidez em suas fotos usando o programa de edição Lightroom. Ora, repara que aqui eu já estou dando uma pincelada apresentando um dos programas de edição que existe no mundo da fotografia, chamado Lightroom. Tá? E você vai entender o propósito disso. Outro título que pode ser também: como transformar a sua foto em capa de revista. Bem interessante, né? E essa aqui eu acho que é uma das mais interessantes. Isso aqui é uma jornada de compra que existiu verdadeiramente, tá? Que eu, como coprodutor digital, preparei para esse expert. Esse conteúdo ficou muito bacana.
Aprenda a editar 50 fotos em 2 minutos. Olha o título, já gera um belo gatilho, né? Nossa, será que isso é possível? E é interessante que o Expert bota o cronômetro e mostra realmente que isso é possível. Até eu mesmo também não acreditava. Repara, eu coloquei 5 soluções. Com certeza o lead vai se encaixar em um, ou até em mais, ou até todos. E se em cada aula dessa você está ensinando a pessoa está colocando em prática, ela está aprendendo e tudo mais, nossa, isso acaba virando mágica, né? O lead, ou seja, o seu cliente ideal, ele começa a ficar muito agradecido pelos ensinamentos que ele recebeu de forma gratuita. E ele colocou em prática. Então começa aí a acionar os gatilhos mentais, né? O gatilho da reciprocidade e da gratidão, principalmente, porque resolveu boa parte de um problema da vida dele e de forma gratuita. Então, por isso, a gratidão muito grande por parte desse lead. E aí nós vamos, então, entrar para a quarta fase, né? Que é a jornada, a decisão de compra, né? A quarta fase da jornada de compra, que é decisão de compra. Então o título tem que ter esse objetivo. Nessa fase você vai despertar o desejo do produto que você irá vender na sua oferta irresistível, que poderíamos chamar isso da fase número 5, seria a próxima. Aqui nós vamos falar só dos 8 títulos dos conteúdos que antecedem a oferta, ok? Então, se você quer que eu grave uma aula da fase número 5 sobre como criar uma oferta irresistível, comente abaixo, que aí sim eu vou saber que você tem esse interesse, ok? Esse objetivo, então, dessa fase número 4 é despertar, novamente, despertar o desejo do lead em comprar o produto que você irá ofertar na fase 5, tá ok? Então, seguindo os títulos para esse exemplo, na verdade, o título para esse exemplo que eu separei aqui para você, para decisão de compra, o nome dele é Lightroom versus Photoshop. Qual editor de imagens escolher? Nesse caso aqui, inclusive, nós tivemos não só a aula do Expert, como também um quadro comparativo, né? E, de uma certa forma, verdadeiro, mostrando os pontos fortes e fracos de cada programa de edição, ok? Mas ali, queira ou não queira, estava sendo estimulado para que ele adquirisse, até porque o entendimento do Expert, que o melhor programa de edição, no caso ali seria o Lightroom, por exemplo, para ele se tornar mais produtivo. Então, a oferta irresistível, a oferta do produto que prosseguiria pós essa aula aqui, né, seria a oferta do produto, onde aí ele vai fazer a venda e tudo mais. Mas isso aqui não é uma aula de oferta irresistível, senão esse vídeo ia ficar extremamente grande e acaba não ajudando. E de uma certa forma, queira ou não queira, o objetivo também principal é que você repare o seguinte: se você definiu os títulos apenas, olha só, você não gravou os conteúdos, você só definiu a estrutura de títulos. Se você está na fase inicial também, que acabou de escolher o nicho, acha que está no nicho certo, essa definição de títulos também te ajuda a validar o seu nicho, para saber se você realmente quer lidar com as pessoas que tendem a vir com este conteúdo, né? Se você está apto, se você se sente confortável a gerar esses 8 conteúdos de valor. Então isso também é um bom exercício para validação de nicho. E aí, o que você achou dessa aula? Cara, na boa, essa aula foi mágica, né? As pessoas não percebem porque como colocar uma sequência de conteúdos, né? Conteúdo uma atrás da outra. Repara que os conteúdos devem ser estratégicos. Por isso que não adianta você só ficar jogando conteúdos pela internet à torta e à direita. Você, na verdade, na minha opinião, você está queimando a sua energia e, de uma certa forma, não conduzindo, não orientando o seu lead a adquirir um produto seu, seja como afiliado ou seu produto digital. E sem isso você não consegue oxigenar, e se você não consegue oxigenar, você provavelmente não consegue manter a sua energia de entregar conteúdos de valor gratuitos, sem esconder o jogo. Esse é um grande segredo, tá? Sem esconder o jogo,
você realmente ensina, através daqueles exemplos que eu citei, ao seu lead a resolver um problema dele, ok? Bem, se você gostou dessa aula, não esqueça, deixa o seu like, assina o canal. Vou deixar um card aqui acima também para você receber, né, ser lembrado das aulas que acontecem todas as terças-feiras às 8 horas da noite no seu e-mail. Então é só clicar ali, colocar o seu e-mail e você vai receber essa informação, tá bom? Bem, é isso. Compartilha com quem você acredita que precisa receber esse conteúdo. Não esqueça de comentar abaixo para saber se você quer que eu grave a fase 5. Vamos chamar como se fosse a fase 5, na verdade não é a fase 5, mas sim a oferta irresistível. Pós essa jornada de compra, como você vai construir essa oferta, tá? Então deixa já no comentário abaixo e é isso. Bora vencer e fui!